Esse dia foi, sem dúvida, um dos dias mais difíceis para Jesus. É um dos raros episódios no texto sagrado em que ele manifesta o desejo de ficar sozinho, mas não só por necessidade de orar e de falar com Deus, mas movido por uma tristeza. E como é que a gente sabe disso? Do versículo 13 para cima do capítulo 14, chegando em casa você pode debruçar melhor sobre o texto. Inclusive eu te aconselho que você faça isso. E ali você vai perceber qual é o contexto que Jesus está inserido para logo depois, neste mesmo capítulo, realizar um dos milagres mais conhecidos do Novo Testamento, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Qual é o contexto, Camila? Ocorre que João Batista, primo e amigo de Jesus, já estava preso, e ele agora vai ser assassinado, né? Vai morrer. Sua cabeça será cortada, ele será degolado. Na verdade, ele já foi nessa ocasião degolado, e o seu corpo já havia sido sepultado. Quando os discípulos de João Batista souberam o que aconteceram, imediatamente foram contar para Jesus e os seus discípulos. Jesus já sabia que isso ia acontecer, mas a sua condição humana não privava ele dos sofrimentos de tal condição. Existem pessoas que querem minimizar os sofrimentos de Cristo por ele ser o Filho de Deus. Mas é justamente ao contrário. Muito provavelmente aquilo que eu e você soframos hoje como pecador, para ele deveria ser muito maior até. Por quê? Porque uma coisa é você sofrer por sua própria conta e risco. Do que se queixa o homem, diz a palavra? Das suas próprias concupiscências. A maioria das nossas reclamações tem a ver com as nossas próprias procrastinações, defeitos, delitos e pecados. Agora, que pecado tinha o Filho do Deus vivo? Então é muito mais difícil você pagar por coisas que você nunca deveu. Então, Jesus na sua humanidade, ele vai viver ela na sua totalidade. Ele vai sofrer como qualquer homem de dores. E eu gosto de frisar isso, porque eu acho absurdo que alguém seja tentado a imaginar que qualquer sofrimento de Jesus tenha sido menor por ser filho de Deus. Isso é um erro grave, grave. Isso minimiza a obra de Cristo e limita o maior exemplo que ele deu ao mundo. Então, jamais ouse dar vazão a pensamentos que colocam Jesus numa condição aonde para ele não dói tanto. Afinal, ele é o Filho de Deus. Com ele não machucava tanto. Afinal, ele é o Filho de Deus. Isso é um absurdo. Repreenda seus pensamentos. Jesus vai sofrer mais do que muitos homens sofreram, acima do que todos os homens sofreram, e o fato de ser filho de Deus não lhe dava uma garantia gratuita de que ele conquistaria tudo o que havia sido prometido a ele. Se você for ler as cartas de Paulo, à medida que elas mencionam a obra de Cristo, não só no Calvário, mas aquilo que ele fez enquanto o seu corpo estava sepultado, enquanto o seu corpo estava na sepultura, vai mostrar que tudo que ele tem, tudo que ele é e tudo que ele não tem, não é e se tornou quem é, porque ele foi dado, mas porque ele conquistou. O texto diz que tudo que ele recebeu e o nome que lhe foi dado, acima de todo nome, não foi recebido gratuitamente por hereditariedade de ser filho de Deus. Mas o texto diz categoricamente que ele sofreu, sujeito às mesmas paixões, padeceu, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Enquanto Jesus é assunto aos céus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, ele vai viver uma realidade de autoridade que alguém só pode adquirir sob efeito de conquista. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. A autoridade que você deseja
deseja receber de Deus depende do quão ávido você está a conquistar territórios espirituais, conhecimento, unção, dons e talentos. As pessoas têm a ideia de que se umas são mais abençoadas do que a outra, é porque elas tiveram mais sorte na vida. Irmão, a autoridade não tem a ver com sorte. A autoridade tem a ver com sede. A autoridade tem a ver com disposição. Nunca pense que alguém é mais ungido, que alguém é mais consagrado, que alguém está mais capacitado, porque Deus derramou mais óleo sobre a cabeça dele, porque tal óleo é depositado pela graça, mas não é feito de maneira gratuita. A palavra de Deus na minha vida e na sua, ela precisa ter coerência com aquilo que Deus me garantiu nas regiões celestiais. Camila, eu não entendi. Vai entender. Quer mais, ora mais. Quer fazer mais, se entregue mais. O reino de Deus não é tomado por osmose. Não adianta você vir no culto, prestar atenção, mas não praticar, não reagir, não se envolver, não entrar. Reino de Deus não se adquire por osmose. Poder de Deus não se toma posse por osmose. Mas a palavra de Deus diz que desde os dias de João Batista, uma régua é estabelecida. E qual é a régua? A partir de hoje faz-se guerra para entrar no reino do céu, do qual é tomado a força. Levanta a mão direita comigo e diga: força! Diga: força! Força. Não confunda. Não tem a ver com o meu timbre de voz, nem com o seu. Camila, eu não sou de demonstrar. Não, meu irmão, demonstração de força não tem nada a ver com o fato de ser forte. Ok? Tem irmãzinha aí caladinha, mas é um moedor na oração. Esquece, ela é forte. Então, tudo que Jesus tem para sempre foi e conquistou através do seu ministério aqui na terra para permanecer, lhe foi conquistado. O texto diz que depois da sua morte e ressurreição, ele vai subindo e ele despoja, retira da mão do governo das regiões espirituais, principados, dominadores dos ares. Enquanto ele some diante dessas nuvens, e acima delas se cumpre o salmo de Davi: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, Ele é. Ei, guarda aí, ó o salmo messiânico: o Senhor poderoso na batalha. Então não é de graça. E aí a gente vê o cumprimento do salmo na assunção de Jesus Cristo. O texto diz que enquanto ele sobe, ele despoja, debaixo da autoridade que foi lhe dada por direito, não de graça, mas por direito. Nome sobre todo nome, vai ele subindo. E aonde estavam todos os dominadores que dominavam todas e quaisquer geografias, gente que tinha o sobrenome da tua família na mão, gente que tinha autoridade para desgovernar a sua casa assim que tivesse possibilidade de recurso. Tudo isso estava na mão dos dominadores. Gente que tinha poder para destruir, para abater. Gente não, demônios. Jesus vai subindo e vai catando da mão de todo mundo. Mais do que isso, em razão da autoridade que ele entregue, eles começam a depositar e a devolver para ele. E é nesse momento que é tragada, é nesse momento que nós temos vitória no nome dele. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! O que te empodera não é um salto, é a autoridade do nome de Jesus. O que te empodera não é um discurso, nem uma filosofia, é ter o teu nome escrito no livro da vida e teus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. É isso que nos empodera. Jesus é isso tudo, mas está passando por um momento de muito sofrimento, dor e agonia. E não é coincidência, essa tristeza vem justamente na hora que ele fica sabendo sobre a morte de João Batista. Agora diga para mim, ele já sabia que João Batista morreria, sim ou não? Até João Batista já sabia que ele morreria.
ele não só disse que eu diminua para que ele cresça, como ele também dizia que ele cresça e que eu desapareça. Ele sabia o que ia acontecer, mas o fato de saber que as coisas vão acontecer nos preparam para elas, mas não nos faz sofrer menos. Camila, se não me faz sofrer menos, que valia tem saber antes, receber uma revelação antes, uma visão antes, uma profecia antes? O fato de saber que a gente não está solto no mundo. Quando você é visitado por uma prévia e Deus já te antecipa, a gente não gosta quando o vaso, quando o profeta, quando Deus, seja por sonho ou visão, chega e diz: vai acontecer um vento. Eu me lembro a última vez que eu recebi uma profecia dessa. Foi inclusive um grande homem de Deus. Ele disse: eu vejo uma onda muito grande, que você não consegue ver onde ela termina. E essa onda vem contra a tua embarcação e ela despedaça teu barco inteiro. O ano era 2012. E vai ter caco de madeira para tudo que é lado. E a única palavra de esperança no final foi assim: mas você vai sobreviver. Dependendo do que a gente passa, a gente nem sabe se é assim que a gente quer que termine a profecia. Porque eu vou sobreviver, mas mediante a quê? Diante de que circunstâncias? Quem não vai sobreviver? E etc, etc, etc. E de fato aconteceu. Só que quando aconteceu, eu me lembro que no auge do desgoverno psicológico, emocional, espiritual, eu me lembrava: Deus falou que isso ia acontecer. Deus falou. E aquilo me dava calma e controle para saber que se Deus mostrou o início e mostrou o final, não importava o que estava acontecendo no meio, Ele se mantinha sobre o controle de tudo o que estava acontecendo. Agora, fato de ser avisada previamente, o fato de saber que algo está por vir, não tira de mim e de você o sofrimento. Vai doer, vai machucar, não vai doer menos por eu saber, mas vai me preparar melhor por eu saber. Então Jesus sabia disso, mas não doeu menos. Então ele ficou extremamente triste e ele desejou ficar sozinho. E ele queria ficar sozinho mesmo, ele queria ficar distante até dos seus discípulos, porque dependendo do momento da sua vida que você está vivendo, nem amigo você quer ter do lado. Ele precisava ter um momento a sós com o seu pai, colocar em ordem a sua parte humana, porque imagine um ser divino, compotado, pressurizado, dentro de uma limitação humana. Eu imagino que as questões emocionais de Jesus, se sentasse num divã, deveriam ser de Dr. Augusto Cury para cima, coisa séria. E aí ele deseja ficar sozinho, muito triste. Ele sai dali, entra num barco e vai para uma região deserta por opção própria. E os discípulos vão com ele. Ele pretende chegar nessa região deserta, ir para o monte orar e despedir os discípulos. Tanto é que é o que ele faz depois que ele consegue ficar sozinho. Ele vai para uma região, sobe a montanha, ora, os discípulos querem ficar com ele. Isso jamais no final do texto. E Jesus os dispensa dizendo: podem ir e eu encontro vocês depois. Porque o desejo de Jesus era ficar. Bora lá, o desejo de Jesus era ficar. Ele precisava ficar. Ele queria ficar. Você quer ficar sozinha também? Porque está uma preguiça tão grande para responder. Vamos lá, ele queria ficar. O desejo dele era estar sozinho. Pegou o barco e foi. Só que o pessoal que acompanhava ele de longe, a multidão, ávida por cura, milagre, palavra, todo mundo quer ter de Jesus um pouquinho, começou a acompanhar ele. E ele se moveu de compaixão, porque ele estava de barco. Mas essa galera, para conseguir chegar do outro lado onde ele chegou, caminhava praticamente 14 quilômetros a pé. Então quando ele chega na beira do lago, para poder descer e ficar sozinho, nós temos uma multidão de mais de 5.000 pessoas ao redor daquela praia, seca, cansada, esperando a oportunidade que ele fizesse ou falasse alguma coisa. Mas você lembra qual era o contexto? Ele queria ficar.
E ele estava triste ou alegre? Triste. E por estar triste, queria organizar as ideias. Eu quero que você grave isso nessa noite. E ele queria ficar. Porque tem uma característica humana em Jesus, que mesmo sendo filho de Deus, permeia toda a nossa humanidade. Qual, Camila? Quando eu não avalio que eu estou bem para mim, também considero que eu não esteja bem para você. Então, se eu não estiver bem, eu não quero pregar. Se eu não estiver bem, eu não quero orar. Se eu não estiver bem, eu não quero liderar o departamento. Se eu não estiver bem, eu não quero pastorear. Se eu não estiver bem, eu não quero cantar. Se eu não estiver bem, eu não vou na oração hoje. Se eu não estiver bem, não me insira em nenhum contexto onde eu tenha que executar alguma coisa. Porque eu não estou bem, eu quero ficar... Mas parece que Jesus faz a gente entender através da vida dele justamente ao contrário. É nesse momento que ele aumenta a demanda. E é nesse momento que você vai entrando comigo. Isso. E você eu já conheço. Eu te pego por esse cabelo, você sabe. Tá vendo aí? Deus aumenta a demanda nessa hora. Na hora que a gente menos se vê capaz. Eu não tinha condições de pregar agora. Senhor, eu não tinha condições de que o meu ministério acontecesse agora. Aí o momento é de ficar sozinho na sua concepção emocional. Mas o pastor diz, eu preciso que você lidere o departamento este ano. Aí você diz, não é possível. Alguém está dizendo, eu vou aumentar o seu cargo na empresa. O salário aumenta, mas a demanda também. E você sabe que isso é resposta de uma oração que você fez um tempo. Mas na época que você orava isso, você estava bem, você se sentia pronta. E agora você diz, não é possível que esta empresa e que esta representação vai me chamar justamente agora. Agora eu não estou bem. Agora eu estou triste. Agora eu sou dependente de remédio. Agora eu estou tratando a depressão. Agora eu estou passando um problema no casamento. Eu não estou bem. Eu preciso ficar sozinho. Aí vem cargo, vem convite, vem conselho, vem agenda, vem problema na família, vem pedido de oração. E você diz, eu preciso ficar sozinho porque eu não estou bem. E Deus dizendo, aumenta a demanda, que eu vou mostrar para ela o que acontece quando ela não está bem. Eu vou mostrar para ela quem é que cobre o expediente dela quando ela está precisando de folga. Não abra a boca e diga não. Faça como Maria, eis-me aqui, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Quando Jesus vai descendo do barco, o que ele queria era ficar sozinho, mas a demanda da multidão não deixa. A multidão não deixa. Eu vou traduzir para miúdos. A fatura do cartão não deixa. Os boletos bancários não deixam. A quimioterapia não deixa. Eu quero ficar sozinho, mas os filhos não deixam. A escola não deixa. O ministério não deixa. As mulheres vitoriosas não deixam. Ah, Deus. Eu peguei esse barco e fui. Que o Senhor sabe, eu preciso ficar sozinho. E qual é a nossa ideia nesse momento? Eu não sou útil para o Senhor em nada agora. Só que parece que é nessa hora que o Senhor diz, para nós, é a hora que você fica mais maleável na minha mão. Em nenhum momento você é mais dependente de mim quando se sente incapaz. Em nenhum outro momento você é tão dependente de mim quanto está agora, quando você se sente fraca como está agora.
Só que você está tão acostumada a dar expediente, a ser maravilhosa, a ser intensa, que quando você não está bem, você pensa que não presta para mais nada. E o Senhor está dizendo para alguém: quando você não faz, para mim você ainda é. Então, para eu fazer, eu não preciso que você faça, só preciso que você continue sendo. E o que você é? Você é uma bênção. Olha para quem está do teu lado agora e diga para ela: você é uma bênção.